Hoje não vou falar dos milagres, vou pular um domingo e vou falar sobre um texto que o presbítero Duca me sugeriu domingo passado. A gente tratou desse texto na última classe de escola dominical, que vocês vão poder compartilhar agora conosco. O Duca falou: pastor, a igreja precisa ouvir isso. A gente hoje também falamos de algo também extremamente importante. Essas reuniões de manhã, 9 horas, eu sei que a gente não está acostumado mais com esse horário mais cedo, mas você pode chegar às 9h15, está tudo bem. Tem um cafezinho gostoso também, tem uma água gelada, e sempre tem uma conversa boa antes também da reunião, da gente refletir sobre a palavra de Deus. Eu quero falar hoje de um tema que sempre me trouxe muita dificuldade, que é sobre a ira de Deus. Hoje a gente vai falar sobre a ira de Deus. E eu vou compartilhar com vocês 3 definições sobre a ira de Deus. Que a ira de Deus ele é um ato de amor. A segunda definição é que a ira de Deus é uma resposta à injustiça do ser humano. E a terceira razão que eu quero compartilhar com vocês é que a ira de Deus é um chamado ao arrependimento. Então a ira de Deus é um ato de amor, a ira de Deus é uma resposta às injustiças do ser humano, e a ira de Deus é um chamado ao arrependimento. Alguns estudiosos definem a ira de Deus diferente da ira humana, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero ler com vocês Romanos 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Eu vou ler desculpa. Na Nova Versão Internacional. Diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Em Deus não há parcialidade. Eu quero, em primeiro lugar,
refletir com vocês esse paradoxo da ira de Deus como um ato de amor, né? Quando a gente pensa em ira, a gente pensa numa pessoa descontrolada, né? Jogando cadeiras para um lado, batendo na mesa, uma pessoa totalmente irracional, uma pessoa que é tomada por pulsões, por movimentos, processos afetivos que acabam determinando a razão. É algo bastante irracional. Essa é a nossa experiência de ira, porque é assim que acontece conosco. É assim que acontece com a gente. Quando a gente está com muita raiva, a gente quer machucar alguém. A gente quer, às vezes, que a justiça seja feita. A gente quer que as coisas sejam determinadas como nós achamos que seja o justo. E pesquisando, dois dicionários falam que a ira de Deus só faz sentido em relação ao seu amor por nós. É um ato de amor. A ira de Deus é uma expressão do amor de Deus na dimensão do cuidado. Vamos pensar aqui que Deus não tem problema com ressentimento, nem com mágoa, né? Vamos pensar que Deus, ele é alguém muito bem resolvido do ponto de vista dos processos afetivos. E para a gente é muito difícil entender alguém que expressa ira que não seja motivado por ressentimento, por mágoa, por decepções, por frustração. A gente tem dificuldade de fazer isso. A psicologia, ela fala de algo que se aproxima disso, de que Deus se ira, e a ira de Deus é um ato de extremado de zelo pela nossa vida, é o conceito de assertividade. A psicologia fala que faz uma diferenciação entre ser assertivo e ser agressivo. A assertividade é uma agressividade construtiva, enquanto que a agressividade que a gente costuma lidar com ela é algo de caráter destrutivo. Então, quando você pensa na ira de Deus como um ato de amor e um ato de cuidado com a sua vida, isso às vezes é difícil demais para a gente imaginar algo nesse sentido, né? Quando Deus se ira com você, que é um ato, é uma ação extremada de Deus de te amar, de cuidar de você, de trazer você de volta para Ele. Quando nós resistimos a Deus, Ele se ira conosco. Mas a ira de Deus é um ato de cuidado. Ele é um fogo consumidor, porque Ele consome as nossas resistências em relação a Ele. Ele consome o nosso orgulho próprio. Ele consome a nossa dificuldade de depender dEle numa atitude de profunda gratidão pela nossa salvação. Gratidão deveria ser um estilo de adoração, né? Uma forma da gente adorar a Deus todos os domingos. E eu devo ser grato a Deus porque diariamente Deus me confronta com a resistência que eu tenho, com a disposição do meu coração em fazer a vontade dEle. Ele me confronta diariamente. E Ele me confronta não para se vingar de mim, porque em Deus não há ressentimento. Ele me confronta não porque Ele está triste comigo, porque Deus não fica frustrado com a gente.
Deus não fica decepcionado com a gente, magoado com a gente. Deus nos confronta porque Ele quer a gente de volta para a relação que Ele sempre propôs para nós. Por isso que a ira de Deus é um ato de amor. A ira de Deus, ela não tem o objetivo de destruir você. Tem o objetivo, sim, de desconstruir a sua resistência de depender dele. Tem, sim, o objetivo de desconstruir essa disposição de autonomia que você tem, que eu tenho no nosso coração diante do Senhor. Esse Deus que é fogo consumidor, ele consome essas resistências. Ele consome essa disposição da gente querer ser independente dele, da gente não querer honrá-lo, da gente não querer viver a vida que ele nos propõe. Porque quando você e eu aceitamos a Jesus, a gente aceita, em algum momento, quando nós aceitamos a Jesus, foi muito importante para a gente aceitar a proposta de vida que Jesus tem para a gente. Mas passa algum tempo que você não aceita tudo que Jesus te propõe. Nós começamos a colocar condições na nossa relação com Ele. E aí Ele se ira conosco, não para destruir a gente. Encontrei isso na internet sobre a... Isso realmente é um mistério. O celular fala sozinho de vez em quando. Já viu isso? Queridos, isso é muito importante você compreender que Deus não está contra você. Senão vai ficar muito complicado você confiar num Deus que está contra você. Se algum problema acontece na sua vida, não é porque Deus está contra você. Se algo acontece na sua vida, não é porque Deus está contra você, ou está triste com você, ou quer castigar você. Não tem nada a ver com isso. Deus nos ama o tempo todo. E se você está diante de uma situação que traz grande sofrimento para você, Deus quer que você volte para Ele. Dependa dEle. Dependa da palavra dEle. Porque Deus é amor e cuidado. E a ira de Deus é amor e cuidado com a nossa vida. Amém, queridos? Isso é muito importante você entender. A nossa experiência em família, quando os nossos pais nos colocam de castigo, eles ficam com raiva da gente, não é isso? Eles querem o nosso bem. Mas eles também se sentem magoados conosco. Eles se sentem traídos no amor que eles nos ofereceram. É algo tão ambíguo, é algo tão misturado. A gente experimenta a ira, a raiva, com tantos sentimentos diferentes, divergentes, ambíguos, contraditórios. E quando você sente que algo está acontecendo de errado com você, você acha que Deus também se move nessa mesma lógica. Deus não se move nessa mesma lógica. A ira de Deus é um movimento que Deus faz para quebrar a nossa resistência de dependermos absolutamente da vontade dEle. Deus sacode você com amor e carinho. Só Ele sabe fazer isso. Eu não vou saber sacudir alguém com amor e carinho. Vai entrar um ressentimento, vai entrar uma mágoa,
Mas Deus sabe fazer isso perfeitamente. A ira de Deus também é uma resposta à injustiça do ser humano. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Trocaram a glória de Deus, estou lendo aqui Romanos 1, 21 a 25. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Eu acho muito interessante esse texto aqui, Romanos 1, esse versículo 28. Ele está falando de pessoas que aceitaram a Deus. Ele não está falando de ninguém que tenha rejeitado o Senhor. E é assim mesmo, eu estou falando por mim. A gente aceita Jesus e você percebe em Jesus alguma conveniência para você. Senão você não aceitaria Jesus. Nós aceitamos a Jesus e percebemos que tem um benefício nessa aceitação da proposta da vida que Jesus tem para a gente. Senão eu não aceitava. Você não vai aceitar uma proposta indecorosa para a sua vida. Você não vai aceitar uma relação que só te faça mal. Mas na relação que Jesus tem com a gente, chega um momento que ele propõe desafios para a gente. Abre mão da sua vontade. Abre mão do seu desejo. É um ato de confiança. Você abre mão de algo que você deseja muito para fazer a vontade de Deus, de algo que Ele deseja muito para a sua vida. E quando nós resistimos, insistentemente resistimos, o que você faz? O que eu faço com alguém que resiste, que resiste, que resiste? A gente faz o quê? Abandona. A gente esquece. Mas a ira de Deus não abandona. A ira de Deus é uma energia. É uma energia que não nos abandona nunca. Uma das pedagogias de Deus é fazer o que está aqui no versículo 28. Nos entregar a uma disposição mental reprovável. O que é isso? Nos entregar a uma disposição mental reprovável? É nos entregar a nossa vontade. Tudo bem, você não quer fazer o que eu estou pedindo para você fazer? Você quer fazer isso, né? Você quer seguir esse caminho? Tudo bem, segue. Ele vai permitir e vai te acompanhar. Porque às vezes não tem jeito. Às vezes você precisa viver experiências na sua vida em que você vai se dar conta de que o caminho que você escolheu para você não é o melhor caminho. E a ira de Deus, que é um ato de amor, aguarda você chegar a esse momento de reflexão.
A gente já viveu isso muitas vezes, né? Essa semana eu estava com uma pessoa, acho que já falei semana passada, que ela falou assim: eu não oro, faça a tua vontade, Senhor, porque o risco é muito grande, eu não estou preparado para isso. E o Duca falou uma coisa muito legal hoje. A gente tem que chegar para Jesus: Jesus, me prepara para eu fazer a tua vontade. É uma experiência. Me prepara, porque eu não quero ficar eternamente entregue à disposição do meu coração. Olhando para a minha vida, eu observo que quando eu fico entregue à disposição do meu coração, a minha vida é muito miserável. Muito miserável. E eu quero que o Senhor me confronte com todo o teu amor, com todo o teu carinho. Seja delicado nessa confrontação, porque eu posso não resistir, mas eu quero essa experiência de que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade na minha vida. Eu quero. Chega de viver segundo a disposição do meu coração. Chega. E aí você vai descobrindo que tudo que você tem é esse amor de Deus na sua vida. Tudo que você tem é esse amor. E ele é mais do que suficiente. Depois dessa experiência em que você é confrontado, em que a disposição do seu coração ela é desconstruída, em que Deus permite que você fique entregue à disposição do seu coração, batendo cabeça por aí. Quando você está todo quebrado, a ira de Deus, que é um ato de amor de Deus, chama você ao arrependimento. Mas quando Deus faz isso, Ele não fala assim: tá vendo? Te falei. Seu cabeça dura, seu intransigente, seu orgulhoso, sua orgulhosa. Deus fala: volta para mim. E pode ser que você se sinta até envergonhado, mas Senhor, depois de tudo que eu fiz, aí Deus fala assim: eu não me lembro mais do que você fez. A gente tem um Deus que tem uma memória para os nossos pecados muito precária. Na Bíblia fala: dos teus pecados já não me lembro mais. A gente tem um Deus que só lembra do quanto que Ele te ama e do quanto que Ele me ama. Ira de Deus é um ato de amor. A gente não deve ter medo de Deus. A gente tem medo de quem a gente não conhece. Eu já fui uma pessoa com muita dificuldade de me relacionar, de conhecer pessoas. Eu sempre preferi ficar à meia distância das pessoas. Porque ao me aproximar, eu tinha muita dificuldade. E sempre fui uma pessoa que sempre tive muito medo das pessoas. Porque quando você não conhece as pessoas, você começa a imaginar muitas coisas ruins que essas pessoas podem fazer para você, contra você.
Isso funciona com Deus. Quando a gente não conhece Deus, a gente fica imaginando que as coisas que acontecem de errado na vida da gente, os problemas que acontecem na vida da gente, é Deus pesando a mão dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas a Bíblia diz que não é assim. Vamos lembrar aqui, 1 João 4, 7, 12, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 10 de João 4 diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No 12 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Mas para que esse amor seja uma realidade na minha vida, eu preciso entregar a disposição do meu coração, da minha vontade aos cuidados de Deus. E eu preciso pedir a Ele o que o Duca falou agora de manhã para a gente. Senhor, eu quero praticar a minha dependência do Teu Espírito Santo. Eu desejo muito que vocês não tenham medo de Deus. Que vocês não tenham medo da ira de Deus. Porque a ira de Deus é uma expressão do amor dele e do cuidado dele com a minha vida e com a sua vida. E eu desejo muito que vocês sempre lembrem que em Deus não há ressentimento. Em Deus não há mágoa. Deus não se sente traído por você. Ele não fica magoado. Ele, quando se aproxima de você, não existe esse sentimento, só existe amor e cuidado. Deus trabalha assim. Existe uma força de Deus, uma energia de Deus que trabalha na resistência de nós dependermos da vontade dele. Isso é maravilhoso. Porque você imagina se Deus deixasse por minha conta eu decidir como vai ser o meu relacionamento com Ele. Jesus propõe a relação para nós. O texto fala aqui, Ele nos amou primeiro. Jesus tem uma proposta de relação para a gente. E você, quando aceita essa proposta, aí não tem mais volta, tá? Desculpa aí. Se você aceitou e se arrependeu, já era. Porque Deus vai te amar para sempre. E Deus vai trabalhar na sua resistência à vontade dele para sempre. Tá bom, queridos? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Senhor, eu quero, no nome de Jesus, te agradecer, porque o Senhor se ira conosco. O Senhor não desiste de nos amar. O Senhor não desiste de cuidar de nós. Louvado seja o teu nome por isso. Senhor, eu te louvo, porque a tua ira, esse extremado zelo de amor e cuidado com a nossa vida é para toda a eternidade. É para toda a eternidade. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.